Pessoal, vamos dar seguimento ao evento para o terceiro painel aqui do Pavilhão Com Leste na 36ª Exposição Agropecuária de Papucaia. Neste momento iremos dar início ao painel de número 3 do evento, que abordará o tema As Potencialidades do Turismo Rural no Leste Fluminense. Vamos chamar a painelista Raquel Oliveira do Senar. O senhor Ayrton Violento do movimento Anda Brasil. O senhor Maurício Bequete do Sebrae. O senhor Marco Paz da Turismo, ele está chegando, tá? E para mediar, o senhor Jairo Silva da Emater Rio. E para a mediação do painel, o secretário de Turismo, Comércio e Indústria de Maricá, o senhor José Alexandre, o qual passo a palavra para o comando do painel. Boa tarde, pessoal. Vamos ter que falar alto, né? Para a gente concorrer com o pessoal aqui. Queria me apresentar para vocês, já fui falado. Eu sou Zé Alexandre, secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Mercado Interno aqui da nossa cidade pertinho, Maricá. Nessa mediação nós vamos passar aqui, cadê minha cola? Nós vamos passar para os companheiros de painel, agradecer a presença de todos vocês. Dentro da lista são 10 minutos para a gente poder fazer uma apresentação dinâmica. A gente começa já com a Raquel Oliveira do Senar. Eu vou assistir atentamente sua palestra, me interessa muito. Oi, gente, só uma conversa, né, aí de 10 minutos. Antes eu queria, a gente teve antes um instrutor nosso, o Pedro Catete. Eu queria só, quem conhece o Senar? Todo mundo conhece o Senar? Nós somos uma das instituições do Sistema S, né? Temos aí primos mais conhecidos, Senac, Senai, Sebrae, né? Nós somos o S que trata do processo de produção agrícola, né? Ou agropecuária. Então é isso. Eu vim falar um pouquinho do turismo rural, principalmente o nosso trabalho de turismo rural. Mas antes, né? Eu queria que a gente lembrasse um pouquinho o que o turismo rural é. Quando a gente fala em turismo rural, a gente às vezes confunde com as modalidades. Você passa para mim. Então, falar de turismo rural é falar de várias modalidades de turismo. Desde o agroturismo. Rapidinho. Desculpa te interromper, pode ficar aqui comigo, Raquel. Queria só convidar aqui o vice-presidente da Turismo, que possa vir para cá, Marcos Paz. Vem para cá, meu companheiro. Fica aqui com a gente. E devolvo aqui a Raquel. Desculpa, Raquel. Gente, então vamos lá, né? Eu estava falando o quanto o turismo rural ele se confunde com as próprias modalidades que ele possui, né? Que está dentro dele. O próprio agroturismo, que é quase um sinônimo de turismo rural, ecoturismo, que tem a ver com o processo de proteção, né? De trabalhar a questão ecológica, turismo de aventura, o turismo gastronômico, né? Que a gente fala em turismo rural, a gente já sente o cheirinho, né? De comida aí, da atividade rural, turismo de saúde e o turismo cultural e de patrimônio, que a gente tem aí uma representação grande no norte, né, com a cana-de-açúcar e o café aqui no sul do estado. Então essas são todas as modalidades que estão dentro do turismo rural. E a gente não pode deixar de que todo o nosso programa de capacitação, ele tem como base o objetivo do turismo rural como um todo, que é a valorização da cultura, da natureza, né, de todo o patrimônio cultural que nós temos, promover o desenvolvimento das comunidades, né, o desenvolvimento local,
local, contribuir para a preservação de meio ambiente e oferecer experiências únicas. Com certeza, viver o turismo rural é experimentar experiências únicas na nossa vida que nós vamos guardar muito, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho como é que é a formação nossa do turismo rural, o nosso programa de turismo rural. Então, o turismo rural do Senar hoje, ele é uma proposta EAD híbrida, ele envolve aí tanto a parte EAD, né, de você estudo fora, na sua casa, quanto parte presencial. Então, a gente une aí as duas atividades, ele está na plataforma EAD do Senar Rio, quem quiser conhecer, inclusive tem aí a produção de cacau artesanal, de chocolate artesanal, que a gente também vai colocar dentro da plataforma. Qual o objetivo do programa para o Senar? O objetivo do programa para o Senar é que o produtor ele tenha uma oportunidade de negócio, mais uma oportunidade de negócio, sem sair do seu negócio. Ele pensar no turismo rural para agregar a sua atividade produtiva. A gente começou em 2005 de formato presencial e em 2022 passamos para essa modelagem híbrida, né, que envolve tanto a parte EAD quanto a parte presencial. Já estivemos aí em 51 dos 92 municípios várias vezes, porque o programa desde 2005 ele mudou algumas vezes, então nós tivemos programas menores, de módulos menores, hoje a gente está com um módulo maior, então já aí 51 dos 92. Cachoeira está ali. Pode passar. Produtores atendidos nesse período 2.173, que participaram de todos os nossos cursos lá desde 2005. Hoje a gente tem uma estrutura de formação de 75 horas de estudo, dividida em 5 módulos, e é uma proposta que 70% dela é EAD e 30% é presencial. Quais são esses módulos, né? O que o aluno estuda? Oportunidade de negócio é o primeiro, relacionamento com o cliente, planejamento de circuito turístico rural, comercialização de produtos e planejamento de empreendimentos turísticos. E aí, como é que funciona a questão de público? O nosso público, né? O nosso público-alvo, os produtores rurais, eles vão trabalhar os 5 módulos. Eles atuam todos eles. Oportunidade de negócio é uma atividade presencial em que a gente está dentro de uma propriedade, vendo o que aquela propriedade tem para oferecer ao turismo rural. Relacionamento com o cliente, né? A gente não precisa falar e relacionar. Planejamento de circuito, né? Que a gente vai fazer trilhas, toda aquela parte de roteiro até chegar em rotas aí do nosso parceiro Sebrae. Comercialização e planejamento de empreendimentos turísticos, que é uma parte muito importante, que a gente tem uma consultoria presencial dentro da propriedade, um tete-a-tete entre consultor e produtor rural, montando a sua atividade turística. Para quem não é produtor rural, ele também pode participar, ele vai participar dos 3 módulos iniciais, e aí é bom que a gente tenha uma integração boa entre guias, gestores públicos, junto de produtores rurais, né? Ele faz 45 horas. Pode passar? As atividades educacionais desenvolvidas são as aulas em propriedades rurais, videoaulas, aulas ao vivo, podcasts, a consultoria presencial. E aí as novidades de 2025, né, que eu vim aqui mais para contar. Pode passar? São vários cursos pequenos que nós vamos fazer, são cursos que ocupam toda a área turística para a gente desenvolver esses 2.000 e tantos e outros que venham aí participar com a gente. Área de alimentação, área de hospedagem, pode passar? Serviços, lazer, toda a parte de gestão aí que é grande. A gente já tem 2 cursos liberados na plataforma, que é marketing digital e redes sociais, e negócio certo rural, planejando seu empreendimento, que é uma parceria de sucesso presencial, e hoje é EAD do Senar e Sebrae. E a grande novidade, o nosso app Caminho da Roça. A gente está aí fazendo as inscrições, correndo, todo mundo precisa participar. É um aplicativo que é uma vitrine de todos esses 2.000 e tantos que passaram e tantos outros que vão vir para o nosso aplicativo. E como é que ele funciona, né?
Pode passar? O nosso aplicativo, ele tem como, para que a gente possa trabalhar todos esses egressos de nossas capacitações, tanto que fizeram turismo rural, EAD ou à distância, alimentos artesanais, que é um programa nosso também em parceria com o Sebrae, a nossa assistência técnica e gerencial. Então, os produtores que participaram desse já têm lá o seu espaço no nosso aplicativo, mas todos os outros que desejarem, ainda não participaram, ele também pode fazer algum curso agora e se incluir aí no nosso aplicativo, né? Ele vai ser uma ferramenta de geolocalização, onde qualquer pessoa vai, onde eu tenho uma pinga gostosa aqui que eu quero, ele vai lá, acha, onde tem uma comida gostosa, onde eu posso me hospedar numa propriedade rural, ele vai encontrar no nosso Caminho da Roça. E ele é totalmente gratuito. Então, a gente vai aí, como eu falei ali, favorecer essas vivências, hospedagens, day use, todos esses processos que já passaram, esses negócios rurais que já passaram pelo Senar, e hoje a gente quer aí colocar nesse guia para que todo mundo encontre aí o Caminho da Roça. E participar nesse momento, a gente está com as mobilizadoras, a gente tem até uma mobilizadora aqui do município pertinho, a Patrícia, ela inclusive está fazendo turismo rural agora, né, Patrícia? Terça-feira a gente encerra as inscrições de uma turma, então quem quiser dar um pulinho ali em Tanguá especificamente, pode, o curso ainda tem vaga. E ela está fazendo o processo de ajudar a credenciar essas pessoas para o Caminho na Roça. Ele precisa de uma geolocalização, então é muito bom ter um contato com o mobilizador para ele ajudar nisso. Terão todos esses perfis de negócio, né, que vão ser contemplados: turismo, venda direta, trilhas, artesanatos, eventos locais, né, e vão seguir regras aí da instituição, né, relacionado à publicidade, a todo o trabalho que vai ter já com um guia. A gente tem um consultor que está auxiliando nessa proposta. Perfil de negócio, eu já falei, né? Ele é um sistema de geolocalização, não terá intermediação do Senar, mas a gente vai aí analisar para ter sempre pessoas com pontos positivos no nosso aplicativo. Em breve também a gente vai colocar um espaço para as secretarias de turismo, né? E a gente tem aí outras possibilidades também de inclusão para a gente ver todas essas belezas aí, chegar numa propriedade rural, mas também não perdendo as belezas aí do município. Os benefícios que o Senar tem, né, aumentar as matrículas, a capacitação dessas pessoas, visibilidade institucional e a imagem do setor. Nós precisamos cada vez mais mostrar que o Rio tem muito mais turismo e muito mais belezas do que aquelas já maravilhosas que nós conhecemos aí na cidade. Pode passar? O lançamento nosso é de 13 a 16 de agosto no Caminho, lá na Rio Innovation. Então aqui, quem tiver interessado, por favor, quer participar desse lançamento, é procurar a gente nas nossas páginas, nos nossos contatos, para poder participar desse primeiro lote aí de propriedades inscritas. Vou deixar depois aí para o pessoal, quem quiser se inscrever, aí o QR Code. E é isso, gente. Agradecer muito a Raquel Oliveira. Muito bom, a gente está acompanhando já na mídia, né? A gente recebe aí o planejamento que vocês estão fazendo. Maricá estará lá presente com certeza na Rio Week, e a gente vai estar lá também prestigiando. Estou com o meu coordenador de turismo rural ali, o Elcio. Como a gente está com um tempo muito curto, então são 10 minutinhos para cada painelista, eu quero passar aqui para o meu amigo Ayrton Violento, que de violento não tem nada, é só no nome, que ele vai fazer uma apresentação sobre a Anda Brasil. É ótimo estar aqui, ver um monte de amigos, né? Plateia com gente que eu conheço, gente aqui amiga, gente conhecida. Olha, eu fiz uma apresentação achando que eu ia falar 1 hora, gente, que vocês vão me dar um tempão. Agora tem ali 10 minutos, ela já botou ali, ó, 10 minutos em pé. Isso não vale, eu fiz toda a minha apresentação cheia de link, ó, muda isso, quer ver, ó? Aqui tem link, eu falei, de vez eu falar o que anda Brasil, muda, por exemplo, por favor. Eu botei uma pessoa falando que é um lugar onde a caminhada está acontecendo muito bem, que está sendo um sucesso, que é o estado do Paraná, que a gente é dependente de políticas públicas, para que as coisas aconteçam no meio rural, a gente é dependente de políticas públicas. Na hora que eu cheguei na apresentação do Nicolas, eu quase falei, e o tráfego?
Uma vez eu fui para Brasília, o pessoal carioca, do Rio de Janeiro, nome violento, professor, nome violento, e vem no TRAF, ficaram com medo de mim. Eu falei, não, TRAF é turismo rural na agricultura familiar, é uma política do MDA. Ó, Jairinho chegou, Jairinho estava na mesa. Jairinho sabe tudo, parceiro há 200 anos. Ó, não sou o mestre da cerimônia não, mas tu pode vir para a mesa, que tu foi chamado, pô. Então, esse negócio do tráfico vai acontecendo. Eu queria fazer as experiências, trazer para vocês as experiências com todo mundo, o que aconteceu. Recentemente eu estava meio que parado, só lá tocando para minha sítio. Eu sou um pequeno produtor rural, olha, eu botei ali Ayrton Violento, produtor rural. Eu tenho uma propriedade em Silva Jardim, que eu toco lá atividade de turismo rural, tenho uma fazenda que recebe as pessoas, trabalha com drible pedagógico, eu dou uma boa sorte de ser parceiro da Associação do Mico Leão Dourado. Hoje eu vim aqui, deixei lá alunos da Miami University, tem gente lá trabalhando lá para mim, ajudando. Estamos fazendo um curso com outras pessoas para capacitar a comunidade local. E aí, mais do que estar falando, eu queria estar mostrando exemplo. Mas há pouco tempo, bem pouco tempo atrás, eu fui chamado pela Marina, ela redescobriu, ela me resgatou assim. A Marina, eu conheci na verdade o pai da Marina, você vê como a gente é antigo nessa história, né? Que eu criava cabra e o pai dela criava cabra, a gente se conheceu através do pai. Aí ficamos amigos e ela falou, como é que tá essas coisas das caminhadas? A presidente da Anda Rio, agora Anda RJ, tá aqui, ó, a Sandra. Sandra segurou esse pepino um tempão, enquanto a gente teve pandemia, enquanto as coisas não aconteciam. Ó, quando você pode ir mudando esses slides aí, que eu sei falar sem os slides. Aqui é um canal, ó, que vai ficar aí, vocês vão ver outra hora, agora não vão ver. De uma caminhada acontecendo, com mobilização das pessoas, com todo mundo participando e a coisa fazendo, e isso era o importante. E aí a gente tem uma deficiência hoje grande, pós-pandemia, que é se comunicar. E eu achei ótimo quando eu fui conhecer o app Caminhos da Roça, que eu falei, esse é um bom app, porque é o Caminhos da Roça, né? App nem do Sebrae, nem do Senar, nem de governo, nem da Anda Brasil, nem de ninguém. É Caminhos da Roça, que é, ou seja, é um app de todo mundo. Fiquei triste que naquele mapa que você apresentou não tinha Silva Jardim, mas eu me consolei que eu vi que não tinha Paraty. Hoje eu me consolei mais ainda que eu vi que não tem Maricá também. Falei, oh, então tá bem, todo mundo paraíso junto com todo mundo perdido. Temos que trabalhar, isso é importante. Acho que essa é a retomada. Nós estamos com um desafio com o Senado de colocar 5 circuitos. Eu sentei, tem que fazer um filtro, muda até você achar um mapa que tinha os circuitos do Rio de Janeiro. Vê se você chega. Eu não vou falar muito aqui, ó. Isso aqui já foi um cenário de caminhada no Rio de Janeiro em 2010, 2011. Eu tive a boa sorte também de trabalhar com o Alexandre na Associação Comercial de Nova Friburgo. Ele conhece isso desde o nascedouro, nas parcerias internacionais, com a França. Só não foi a França com a gente, porque naquela época ele era duro, miserável. Não gastava dinheiro com nada. E agora ele pode ir, agora ele está lá na situação melhor. E aí isso foi uma inovação que a gente trouxe. As caminhadas não é um produto, é muito confundido com vamos caminhar, que é um produto. A caminhada é uma ferramenta de organização social. A caminhada serve para fazer os parceiros dialogarem entre si, para se organizar, para que eu vá da minha casa para a casa dele, no mínimo nós dois temos que conversar sobre isso. O aplicativo que a gente pensou lá com o governo do estado, com o Marcos está aqui, com as outras pessoas, era um aplicativo de serviço para o usuário, não para quem é proprietário rural, mas para pessoas que estão caminhando. A gente pensou muito no modelo que existe em Santiago de Compostela, é um sonho de consumo que as pessoas consigam andar. Hoje tem outras políticas muito legal. O Pedro Cunha Menezes, que era o cara aqui da Floresta da Tijuca, que estimulava o pessoal a caminhar. Hoje ele está em Brasília, hoje ele está fazendo na Rede Brasileira de Trilhas uma política muito legal, está estimulando essas coisas dos circuitos de longa distância. Eu tenho os embates com ele, que eu falo, não é para caminhar sem estar envolvendo a comunidade. Ele fala, mas vou ficar com um guia chato do meu lado caminhando. Eu falei, tu manda o cara calar a boca, mas tu ajuda a comunidade local. Ele falou, não, mas tem o alojamento, tem hospedagem. Uma discussão saudável. Então, hoje o desafio é retomar isso aqui. Nós estamos entrando no, quer dizer, nós temos a pretensão de entrar no piloto de vocês com 5 circuitos. Eu sentei com a Marina, discuti qual seriam esses circuitos. Um circuito de Maricá, que agora eu já vi que tem um dos praiados ali, que é bom. Um circuito de Silva Jardim, que eu não vou deixar de puxar a sardinha, para a gente incluir Silva Jardim ali. Um circuito de Cachoeiro na Cacu, que eu já peguei a cola com a Sandra Seara. E ela já falou assim, por que você não... Eu falei, vamos fazer um assim, 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 Boca do Mar. Eu falei, não, vamos fazer. Ela deu logo 3. Eu falei, não, peraí, é só um piloto, é só uma proposta, é só uma ideia. E tomara que essa aqui eu já faço, as pessoas já caminham. Eu falei, não, por enquanto não precisa nem tem que estar caminhando, precisa ter acontecendo.
Um circuito em Búzios, que quando eu falei com o Johnny das Emerências de Búzios, que é uma liderança local, um pequeno pescador, e ele me deu a relação, só passava em colônia de pescador, em coisa em pousada e hotel. Eu falei, vai ser uma dificuldade provar que o rural também é na praia, porque o rural está muito associado à pecuária, à agricultura convencional. A pesca é os saberes populares, né? Os quilombolas, essas coisas. E lá chega num quilombo, lá o das Emerências, e sai do Peró, vai até lá, está dentro de um parque. Falei, então tem isso, a gente tem essa facilidade de dizer que... Ô Merola, você está fazendo o que aí, Merola? Vem para a reunião, pô. Então esse é o nosso desafio, é fazer com que esse circuito seja um piloto. A gente passou para vocês as ideias que a gente tinha discutido lá com o governo do estado, com a Turismo, que era um aplicativo para ajudar o usuário, que era informações de como que ele chegar, que ele pudesse selecionar por faixa etária, por grau de dificuldade, por distância, por atividades paralelas. Às vezes no circuito acontece num tal dia, junto tem uma exposição agropecuária. Eu cheguei aqui falando assim, ah meu Deus do céu, eu ainda tenho que voltar para casa, que isso aqui está tão animado que a vontade é ficar aqui. Mas eu tenho que voltar, não tem jeito. Então olha, essa é a ideia, falar para vocês que a gente lá da Anda Brasil, a gente está promovendo, está estimulando que esses circuitos aconteçam de novo. A gente tem uma pequena rede de articulação, mas que está bem mobilizada, bem sensibilizada. A gente tem gente desde lá de Varriçai até Paraty. Nós temos os atores locais. O circuito de caminhada nada mais é do que identificar quem são as pessoas, que são as lideranças locais, que são produtores locais, que têm esse diálogo, que fazem... Esse é só esse o nosso papel na Anda RJ ou na Anda Brasil. A Anda Brasil é uma confederação, está constituída no Brasil inteiro, tem representantes do Brasil inteiro. Teve recentemente uma nova eleição, eu já fui presidente, ela foi reconduzida a ser vice-presidente. Mas aqui no Rio de Janeiro, que é a minha praia, o meu terreno, eu estou apoiando a Sandra, que é a Anda RJ, a presidente é a Sandra. Tá, gente? É um prazer estar aqui. Vê se tem mais alguns slides. Eu tenho os links que eu queria, Recôncavo Carioca é um link. Eu peguei um material muito bacana, na Turigi, que sai lá do Sinal do Vale, que tem uma ideia de fazer as caminhadas todas. A gente não quer nem parar no Nico, a gente quer que vá até ao Nico Leão Dourado, que vai lá até tem um quilombola lá, e nós também fazemos parte desse recôncavo. A gente quer trabalhar isso, pode mudar. Isso aqui é a Fazenda dos Cordeiros, é o Mico Leão Dourado, que é o circuito lá. Esses são os 5 circuitos que nós mandamos para vocês. Boca do Mato, com a ajuda da Sandra. Olha aí, ó. Bambuí, ó. Maricá ficou de fora não, mas ele tem um legal, esse é legal. Mas por que tem esse aqui? Eu falei para ele aqui, ó, que foi o Thiago, que é um parceiro da Anda Brasil, que saiu lá de casa de Quissamã, foi morar em Maricá e hoje em dia está lá animando que as caminhadas aconteçam. Mais um, acho. Acabou meus slides? Não acabou, porque a Marina passou para vocês. Foi lá, tinha mais uns 33, 2 minutos sobrando. Gente, muito obrigado. Quem tiver a oportunidade de abrir aqueles links, tem informações muito legais, complementares. Só fortalecendo para a gente, Anda Brasil. A gente não é nada se não tiver essas parcerias, se não tiver parceria do governo do estado, se não tiver parceria do Senar. Cadê o Maurício Valles? Se não tiver parceria do Sebrae. Eu também tenho grandes embates com o Sebrae, mas é embate para construir, embate de processo construtivo. E eu acho que é importante isso, é ter diálogos e manter essa coisa que a caminhada, novamente, caminhada é só uma ferramenta de promoção da atividade local. Pessoal, que a gente tinha uma caminhada chamada Walk in Rio, Zé Alexandre deve ter lembrado disso, fazia andar o pessoal todas as praias do Rio de Janeiro, lá do Leblon até a pracinha do Arpoador. E Jaime ajudava, como que vocês não tem nada de rural? Tem, o Jaime conseguia pegar todo o pessoal lá da política do Pronaf, do Prosperar, a gente montava barraquinhas assim, e todo mundo que terminava a caminhada, Rio de Janeiro, domingo, praia de Copacabana, a orla tá cheia de gente, é milhão de gente, que nunca tinham visto coisas da agricultura familiar. Isso pra gente era muito legal, a gente já conseguia vender e divulgar o nosso produto interior. E melhor que isso era mexer com a tinha muita gente, mas muita gente, até que saía de Friburgo, uma cidade com uma facilidade de acesso, que tinha sido a primeira vez que tinha ido na Zona Sul e caminhado no Rio de Janeiro. Se eu estou falando de turismo para essas pessoas que moram no interior, eu preciso mostrar para elas o que é um produto de turismo consagrado, famoso, que só vê na televisão e na novela. Então essas pessoas tem gente que ficava encantada, estava vendo a praia pela primeira vez.
Isso é valor pra gente da Anda Brasil, da Anda Rio, Anda RJ agora, e a gente continua, só reiterar aqui no meu minuto final, que a gente reitera que é importantíssimo, parceria com a prefeitura, a gente não faz nada se não tiver prefeitura do lado da gente. Tem muita gente que fala assim, mas os circuitos não andaram. Eu falei, gente, tem filho de 30 anos que continua dependendo da gente, como é que um circuito com 3, 4 anos de existência, com atividade super complementar, coisa que os caras não estão acostumados a fazer, que tem que aprender a fazer, que você dá uma receita de bolo de espreito e se vira, não necessariamente vai funcionar. Então, apoio institucional de Estado, do Sistema S, das prefeituras e dos parceiros, amigos que vão lá caminhar, é sempre importante. Conto com vocês, hein? Não me abandonem não, estou de volta. Bom, já passando aqui para o Maurício, vou fazer só uma brincadeira, que a gente está com o tempo curto. Você viu que eu conheço o Ayrton há muitos anos, Maria, muitos anos. A gente, quando eu estive na associação comercial, nós fomos vice-presidente juntos, vamos falar a idade não, né? E a Anda Brasil é um projeto muito bacana, parabéns, conte conosco lá em Maricá. Dizer que ele falou que ele teve muitos embates, viu, com o Sebrae, não sei por quê. Por que o homem desse teve muitos embates? Porque já que ele não é violento, alguém falou assim, pelo menos alguns embates você vai precisar ter para honrar esse sobrenome. Então eu queria já passar aqui para o meu amigo Maurício. O Sebrae é um grande parceiro também no turismo rural. A gente conhece muitos projetos aí de circuitos que foram iniciados e estão hoje sobre o trabalho da coordenação do Sebrae. Entregue. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui fazendo mesa com a Ayrton. Estava falando de você hoje lá na Régua, sobre o plantio da muda, sobre o reflorestamento, muito bacana. Bom, pessoal, eu também fiz uma proposta de palestra de quase 1 hora de duração, tá? Não tinha esse briefing que era 10 minutos. O Sebrae pede para vocês entrarem aqui nesse QR Code, dar um alô lá, marcar uma presença. E vamos lá, vamos começar. Bom, o que eu queria falar rapidamente, vou passar vários slides rápidos que o pessoal já falou, né? Mas o turismo rural basicamente acontece no meio rural, nada mais do que isso, né? Então os cenários, culturas, enfim, as diferenças do urbano estão ali representadas. Você tem os anfitriões, que é quem recebe os visitantes, ou seja, o produtor rural, que está ali. Eles geralmente trabalham de uma forma coletiva, né? Como a própria Ayrton citou, são caminhadas que vão passando em diversas propriedades, vão fazendo diversas visitas. E o objetivo é lazer, conhecimento, experiências, né? Então são coisas assim, importantes, e o que eu gosto de relatar sempre, gente, tem que ter uma lojinha, tá? Ele vai lá viver a experiência, mas tem que ter a lojinha. A lojinha é fundamental, não só dos seus próprios produtos, como dos produtos da região, dos seus amigos, dos seus colegas. Bom, e as pessoas vão ali para aprender, para ver como é que é feito, para ver seus critérios, enfim, e comprar barato. Ele acha que comprar na lojinha é comprar na fábrica, é comprar barato, tá? Pode passar. Eu ia falar sobre infraestrutura, pode passar. Bom, o anfitrião, né? O que ele tem que fazer? Mostrar o que faz, né? E ele tem aqueles questionamentos. Vai atrapalhar minha rotina, eu durmo cedo, acordo cedo, não tenho tempo de receber ninguém, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu fico produzindo, quando é que eu vou descansar, né? Então, como, quem, quando, onde, custo, qual investimento eu vou ter que fazer? E às vezes o investimento é quase nada, é manter limpo e receber as pessoas ali no seu cotidiano, tá? É uma nova receita, né? E aí eles perguntam, como vender? Como precificar o que eu faço? É minha vida, é meu cotidiano, como é que eu vou precificar isso? Né? Mas tem uma coisa que toca muito o coração do produtor rural. Quando ele fala que ele não vai ter tempo para fazer isso, eu pergunto, e seus filhos? Porque a maioria dos jovens acaba saindo do meio rural e vão para as cidades. Com a atividade de turismo, é uma chance de você conseguir manter ele. Fala para esses jovens que você vai trazer um mundo para ele, né? Ele vai poder se relacionar com o mundo inteiro, recebendo turistas do Brasil e do mundo. Vai trabalhar rede social, vai trabalhar network, vai conhecer um monte de gente. E aí você pode evitar, retardar ou reintroduzir, trazer de volta esses jovens que estão ali. Obrigado, meu querido amigo da Fumel, tá aí presente. Natália, Sandra, muito bom.
Pode passar, por favor? Bom, potencial de geração de renda no campo, fixação da população rural e desenvolvimento local, por gentileza. Aqui eu queria que vocês olhassem essa foto. Trabalhem em flores, trabalhem em cores, tá? Às vezes é uma coisa tão boba, mas trabalhem isso no caminho, no acesso, façam moitas de flores, as pessoas vão querer parar ali para tirar foto. É tão simples, mas é isso que faz a diferença, tá? Então, em propriedades rurais, o turismo pode representar até 40% do lucro daquela propriedade, né? Sendo com venda direta de produtos aos visitantes, como alimentos, artesanato, colhe e pague, pesca e pague. Ou seja, a presença do turista não só gera faturamento com hospedagens e passeios, gera até para você vender sua produção. Eu estou trabalhando com uma queijaria premiada que fica em Ipiabas. Ela não dá conta de vender para fora, ela vende só para turista, a produção de queijo dela. Eu até falo, poxa, bota nos hotéis. Não consigo, eu vendo tudo para turista. Na visita, a produção dela. Pode passar, por favor. Então, iniciativas como circuitos de agroturismo, roteiros gastronômicos, feiras rurais, movimenta toda essa economia regional. Pode passar. Bom, pode passar, ia passar dados estatísticos aqui. E aqui dados do Ideias Tour, mas enfim, a expectativa é que mais de 120 mil propriedades rurais até 2027 vão estar oferecendo experiências turísticas baseadas no turismo rural, por gentileza. E o visitante, né? O que vai fazer ele definir para qual experiência ele vai, né? Então ele pergunta, o que tem de experiência? E aí você tem que saber qual público-alvo você quer atingir. Aqui em Cachoeira de Macacu tem polos emissores muito importantes próximos, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, tem Itaboraí também crescendo, com uma população que trabalha muito durante a semana e quer ter algum tipo de lazer final de semana. Por que não vir para cá, né? E eles querem consumir emoções, memórias, imagens, algo que fique na memória deles como um afetivo. Né? Então, como alguém mencionou aqui, um cheiro, um canto dos pássaros, tem a questão do banho de floresta que você pode juntar com a questão do meio rural. Então tem muita coisa interessante para desenvolver e eu estou tendo a chance de conhecer várias coisas aqui em Cachoeira de Macacu. Bom, o visitante quer saber quanto tempo de deslocamento e quanto tempo eu vou ficar no local, tá? Então é importante também ter essa informação. Se você é um produtor rural, não sabe, não entende, pede ajuda ao Senar, pede ajuda ao Sebrae, tá? Que são informações importantes. E quanto custa, né? Como é que vai, qual é o preço que eu vou ter que pagar e o que eu vou receber? Então, assim, você vai ter uma experiência de um café rural, você vai ter uma experiência de um almoço rural, você vai ter uma experiência de um jantar rural, ou é uma experiência de colheita, enfim, vai agregar tudo isso. É muito importante você deixar bem claro para o turista que ele está pagando X e ele vai ter Y de retorno, tá? E tem a lojinha de fábrica, a lojinha não pode faltar, pode passar. Bom, aqui um dado relevante sobre pesquisas realizadas, né? Então, majoritariamente são famílias que consomem o turismo rural, de faixa etária intermediária, escolarizados e urbanos, em busca de descanso ativo, ou seja, contato com natureza, cultura e aprendizado. Experiências genuínas. O mundo hoje sofre de experiências turísticas que são copia e cola. Todo mundo quer fazer uma Disney, quer fazer algo parecido. E no meio rural você tem a oportunidade de fazer experiências genuínas, ou seja, aquela vida rural mesmo que as pessoas levam ali. Podendo expandir para as questões de birdwatching, que é a observação de aves. Se tiver um rio, né, e aqui tem vários lindos, cristalinos, tomar um banho de rio, isso faz muita diferença. Pode passar, por favor. E aí algumas reflexões, né? Quantos moradores da região metropolitana do Rio vocês acham que estariam dispostos a pagar entre 250 e 500 reais para passar uma experiência aqui em Cachoeira de Macacu e toda a região do Com-Leste, né? Como podemos atrair esse público? Como podemos divulgar? O Ayrton trouxe aqui, ó, levou para a feira, para Copacabana. É uma forma de captar, né? É uma forma de participar dos eventos que a Setur faz, que expõe o Rio de Janeiro
não só na capital, mas também em outros estados. Produtos locais, né, a bananada, a cachaça, cervejaria, frutas, mel. Esses produtos não é para ser vendido, por exemplo, a banana só da Fumel, lá na Fumel. Tem que ser distribuído para todos. Todos têm que vender, ter um sentimento de pertencimento, de orgulho. A goiabada, os produtos fitoterápicos, enfim, são todos eles produzidos. E como envolver os jovens sucessores, que eu acho que esse é um ponto que a gente toca muito no coração do produtor rural, né, através de fazer colheitas, artesanatos, eles ajudarem na parte de tecnologia, de relacionamento. Por gentileza, mais um, acho que acaba. E de que forma o turismo rural pode gerar renda para as famílias locais sem descaracterizar. A gente não quer jamais tirar as características do meio rural. Isso não cabe, tá? O que a gente pode ir lá, quando eu vou como consultor do Sebrae fazer visitas, perfumaria, adicionar algum ponto ou outro de melhoria. Às vezes a propriedade tem condições de ter acessibilidade para cadeirantes, tem um mercado maravilhoso de trabalhar com os cadeirantes. Então são alguns toques que a gente dá. E tem indicadores, né? A gente precisa medir, e tem plataformas tecnológicas que fazem isso, conseguem medir qual é o perfil do turista, quanto tempo ele ficou, de onde ele vem, para onde ele vai e tudo mais. Acho que é isso. Dicas para fechar: autenticidade é a chave para atrair visitantes, construir parcerias locais é essencial para o sucesso de todos, sustentabilidade e preservação são premissas que os visitantes estão atentos. Dedique parte da experiência para isso. Ou seja, não adianta só você ser um agricultor, mas o que você faz, né? Quais são as preocupações que você tem com a parte ambiental também? Isso é sempre importante passar. Alguns sites para vocês aprofundarem um pouquinho de conhecimento. E obrigado. Obrigado, Maurício. Bom, a gente está caminhando aqui para o meio e para o final. Vou deixar o nosso subsecretário para o final. Queria, Jário, que você fizesse uso da palavra agora. Seus 10 minutos estão garantidos. Você já falou mais cedo aí. Já falei bastante hoje. Marina sempre trazendo um timaço aí. E não é fácil, né? Mas a Emater Rio, através das duas secretarias, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Pesca e Agricultura Familiar, também está inserida, né? Eu e a Ayrton somos velha guarda, né? Desde 99, 2000, a gente vem trabalhando esse tema, participando em todos os eventos, principalmente com o MDA, né? Com a criação da rede de turismo rural na agricultura familiar e através do programa Prosperar, né? Que faz parte do Agrofundo, que é trabalhado pelas duas secretarias, porque a Secretaria de Agricultura foi dividida, tem a Pesagro e a Ceasa, que está na Ceapa, e na Sindipaf está a Emater e a FIPERJ. Então, dentro do programa Prosperar, nós temos a atividade de agroindústria e turismo rural, né, trabalhando a questão das oportunidades, né? E nós tivemos a oportunidade de viajar esse Brasilzão, né, Ayrton, e ver as experiências dos outros estados, né, e conseguir lançar até um programa com uma equipe de profissionais de todo o país, né, escolhida lá, com universidades, etc., um programa de turismo rural na agricultura familiar, com financiamento através do Pronaf, etc. Um sonho, né, que eu sempre tive foi financiar através do programa Prosperar, pelo Agrofundo, né, a questão do turismo rural. Então, esse grupo multidisciplinar elaborou, né, uma minuta de um projeto de lei e vem sendo trabalhado em vários estados do país, né? Inclusive, tem um ano e meio, mais ou menos, consegui que um deputado colocasse na Assembleia Legislativa e está, né, em fase, já passou pela Constituição e Justiça lá da Assembleia,
Então nós estamos aguardando a votação final, porque nós vamos financiar, né, os receptivos, as melhorias na propriedade através do agrofundo, através do programa Prosperar, com juro de 2% ao ano e 5 anos para esse dinheiro retornar para o Estado. Tá? É um recurso do Estado, né, que é operacionalizado pelo Banco do Brasil, mas tudo, a caneta está nas nossas mãos, através do nosso coordenador do Agrofundo, né, com as orientações dos 2 secretários. Então, e trabalhando isso, inclusive, com a parceria aqui da nosso amigo Marcos Paes, com a Turismo e Setur, né? Porque o Tutuca também é um grande parceiro e a gente está envolvido aí em vários eventos, em vários trabalhos para, né, o desenvolvimento e a divulgação dessas oportunidades, colocando os produtores no Rio de Janeiro, não só comercializando os produtos, como também divulgando os circuitos, né? Hoje, já há algum tempo, tem outras entidades, o Sebrae, né, participando com vários cursos, inclusive na área de gestão. Hoje o Senar, né, está visitando, de vez em quando o produtor, estou com o Senar, o pessoal do Senar aqui e tal, está me convidando para o evento. Eu falei, olha, aproveitem as oportunidades. Nem tudo a gente consegue abraçar através da Secretaria de Agricultura. Aproveitem, porque não é todo dia que tem essas oportunidades de você estar em um evento e comercializar 7, 10 mil reais em 2, 3 dias, né? Então isso é bem legal. Vou só passar rapidinho, né? Esqueci de falar, para quem não me conhece, meu nome é Jairo, sou extensionista da Emater há 47 anos, só isso. Então, Ayrton lembra bem, né, esse conceito, né, que é de turismo rural na agricultura familiar, né? Não vou ficar lendo para vocês, né, vou até disponibilizar para quem quiser, tá? Essas informações. Mas vocês vão ver que isso aí foi um conceito desenvolvido por um grupo de técnicos, né, do país interessado em desenvolver a atividade. Pode passar. Os princípios, né, já foi falado aqui vários, né, mas a gente tem que falar muito na questão de sustentabilidade, segurança do turista. Não é qualquer um que consegue receber bem na zona rural, com os perigos que tem, né? Tem muitos que têm passeios a cavalo, tem questão de passeios em trilhas, questão de perigos constantes que tem que ter, né? Tem que estar sempre prevendo que pode ocorrer alguma coisa, né? Tem que estar sempre com aquele plano. Vamos lá. E nessa questão toda, a gente tem que falar das agroindústrias, das oportunidades, porque o meio rural são muitas oportunidades, tem muitas coisas interessantes que tem, né? Eu não esqueço nunca numa viagem lá em Santa Catarina que a gente tinha que atravessar um riacho para chegar na propriedade no Pesca e Pague, né? Então, sempre lembro que ela falou, essa casinha de madeira aqui estava quase caindo, eu tive que reformar. Por quê? Porque as pessoas querem vir ficar aqui e participar do dia, né? Já está, né, reservada daqui a 2 carnavais. Aí eu falei, caramba, né, um local de difícil acesso e tudo mais. E a gente vem trabalhando aqui no Rio e constatando isso, né? Eu pego uma propriedade em Talva, que é lá no noroeste fluminense, numa estradinha que vai para Cambuci, e está lá um café rural, numa propriedade que tem produção de goiaba, né? Que faz uma goiabada e serve um café, um queijo, colocando os produtos da região, comercializando. Lá você vai encontrar o café Manduca, você vai encontrar o queijo da cooperativa, etc, né? E também com agenda para 2 meses. Aí eu falei, caramba, será que
né? Mas é interessante que tem esse porto e sai do Rio de Janeiro. Não é 80 quilômetros, é quase 400 quilômetros, né? Então eu acho que isso é muito legal, sem falar que é aqui pertinho, né? Nós temos projetos aí, foi falado das cachaças, aqui pertinho, em Nova Friburgo, nós temos a cachaçaria Atrás da Pedra, apoiada pelo programa Prosperar, porque nós financiamos toda a adequação da água indústria para a formalização sanitária, tributária, ambiental, né? Que é outra coisa que tem que lembrar, é a questão tributária. E a gente tem que trabalhar isso, não é, Ayrton? Isso é um gargalo e só a Emater fica complicado. A gente tem tantas ações, mas poderíamos unir forças para trabalhar essa questão, porque é necessária, está faltando ainda, né? Então a gente tem que até divulgar mais essa PL que está lá para ser aprovada, para os nossos parceiros aí buscar os deputados, ó, vamos aprovar isso logo, né? Para poder a coisa fluir. Então, são essas questões, sempre vendo o respeito ao meio ambiente, né? O que a gente viu e que o pessoal tem feito é muito em cima disso. A gente não esquece nunca de falar os cuidados ambientais, porque ninguém quer sair do Rio de Janeiro para chegar lá e encontrar um local, né, sem preservação. Aí, pode ir passando. O compromisso da extensão rural é com o desenvolvimento sustentável, né, através de ações de assistência técnica, extensão rural, e o apoio que a gente dá na questão da infraestrutura. As duas secretarias de agricultura, né, elas estão com uma condição legal aí, com as parcerias com o município, para resolver ou amenizar os problemas das estradas, né? Então é muito importante as prefeituras estarem integradas, sabendo disso e buscando essas parcerias, tá? Então a geração de emprego, a gente vê, não é só a geração, é a sucessão, tá? Então eu tenho visto muitos produtores, né? Vamos pegar um exemplo do café do Noroeste. Os produtores, os filhos estão ficando, as esposas estão tocando as agroindústrias, tá? Eu já financiei umas 10 torrefações pequenas no Norte e Noroeste e aqui na Serrana. Por quê? Eles estão vendo o seguinte, não é para vender todo o café produzido direto, mas o trabalho com cafés especiais está formidável, ganhando os concursos e se tornando os melhores cafés, né, disputando com o Espírito Santo, Minas Gerais, etc. E isso dá uma satisfação muito grande. Às vezes eu penso, gente, 47 anos na Emater, ainda fico correndo atrás disso, mas, né, é uma satisfação, como o Ayrton tem, né, da questão das caminhadas, que eu falo sempre para todos os secretários que passam lá, gente, vamos apoiar essa ação, isso aí é fundamental. E os municípios, é imprescindível que o prefeito apoie isso. É uma coisa tão barata, tão simples, eu não sei porquê, né, Ayrton? A gente ainda tem dificuldade para tocar as coisas. Então, era isso, a geração de emprego, não precisa falar, a questão da cidadania, da dignidade, que a gente vê, a satisfação que os produtores recebem e trabalham com essa questão. Então, é fundamental. O tempinho é pouco, né? Mas, tá beleza, só passa aí algumas... Olha, Café Rodolfo, lá em Barriçai, está um sucesso absoluto, pode ir passando. Foi financiado a adequação, a construção de uma nova, né, de uma agroindústria e tudo mais. Isso aí são as alternativas. Tem até a foto lá de Rio das Ostras, né, aí? Olha lá, uma caminhada. Deixei essa foto guardada porque era uma das melhores. Vamos, né? As festas, né? Isso aí é no Palácio, uma exposição de cafés, né? O Celso está sempre em toda, né? Né? E como a gente fala aí da indicação geográfica, das 6 cachaças que tem indicação geográfica em Paraty,
3 foram financiadas, adequadas pelo Prosperar. Tem a lojinha, tem o Recife, faz tudo, né? Inclusive o Álvaro estava aqui cedo, no Green Rio, sai excursões, né? Pessoal da Amazônia, encaminho tudo para Paraty, para conhecer lá a cachaça com indicação de Almirada. Pode ir. Aí tem a questão do fortalecimento da agroindústria. Agroindústria e turismo rural, né, a produção e o artesanato, a produção associada é a vitrine, né, é o caminho. Pode ir. A questão do, eu falei cedo, do crédito, tá? Incentivos fiscais, é o único estado que tem um juro de financiamento de 2% ao ano. Nós temos uma TR de 15%. É juro estreitamente negativo, tá? Só passando, aí é o valor do financiamento, teto, mas vai ficar disponível e eu vou deixar meu contato aí, pode ir. Aí não existia uma política pública definida, hoje tem, hoje não, há 20 anos tem, pode ir passando. Né? O que mudou, já financiamos mais de 200 agroindústrias, mais de 400 agroindústrias legalizadas, etc. Pode ir passando. Trabalhamos o estado todo, né? Não tem essa história de só uma região. Tem uma associação que é a ProRio, né? Que é a Associação dos Produtores Agroindustriais. Hoje é o Gilmar Carino, que tem uma caminhada dentro da propriedade dele, lá em Santa Maria Madalena. Passando rapidinho, aí a queijaria, a esposa dele, Fazenda Boa Fé, entre outros. Esse aqui tem a lojinha ali, Balão do Barro, a Patrícia aqui em Muri, está lá recebendo, Café Rodolfo. Tá bom, gente. Obrigado aí, né? E estou à disposição e espero ampliar essas parcerias aí, que a gente junte para o benefício de todos. Obrigado. Obrigado, Jairo. Tá vendo? Não é só você que anda, não, aí. Tá vendo? Jairo anda muito, muitos anos que esse homem anda pelo estado do Rio. A pedido aqui da organização, eu queria anunciar a presença de 2 secretários municipais, a secretária Priscila Carneiro, secretária de Desenvolvimento Regional e Articulação junto ao Coleste Maricá, minha colega lá em Maricá, e o secretário de Agricultura de Saquarema, o Wellington Magalhães. Obrigado, Wellington, pela presença. Já passando aqui a palavra para caminhar para o final, para o nosso vice-presidente da Turizim, representando o governo do estado, Marco Paz. Boa tarde a todos. Vou ver se eu consigo falar alguma coisa de turismo rural, né? Aqui só tem professor. Eu sou aluno nessa matéria. Apresentação. Deixa eu ir para esse lado aqui, ó. Não atrapalha não. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês da linha do tempo. Primeiro, como iniciou o trabalho dentro da companhia em relação ao programa Turismo Rural. Iniciou no pensamento justamente isso que está acontecendo aqui. Conversando com a Secretaria de Agricultura, conversando com profissionais da área, e aí percebemos que o Estado, a Companhia de Turismo, não tinha um mapa, não tinha um cadastro atualizado sobre quem são os produtores rurais que têm esse mesmo segmento, que eles fazem o trabalho de vivência. Então fui com uma tarefa para criar um mapa, uma ideia de a gente começar a mapear e identificar todos esses atores. A primeira pessoa que eu tive... Você vai pedir um favor, só porque senão a gente não consegue... Só um favor, por favor. Só para a gente poder tocar aqui. E a primeira pessoa que eu, ao meu caminhar e receber como colega do governo, foi o Jairo. O Jairo, apaixonado, sentou e falou: olha, vamos nesse caminho, vamos trabalhar, me apoia até hoje e vamos começar a cadastrar quem faz turismo rural, pessoas que têm vivência. E percebemos da pandemia para cá um aumento, porque turismo rural cura. Turismo rural cura, a pessoa sai da depressão. Tem escutado relatos aí que as pessoas estão ativando as suas propriedades.
Vamos lá. Então, o turismo rural ele ativa o desejo e a oportunidade, não é essa a ideia? Então nós, do turismo, nós temos que fazer que esse produto seja vendido pelas agências de viagem e operadores. Então nós temos que ativar. Então o turismo rural é isso. Você movimenta, e quem são os maiores visitantes? É a capital, né? A grande ali, o município do Rio de Janeiro, as Baixadas, a região sudeste, é uma região que nos visita bastante, a gente precisa aumentar mais ainda. Agora, o deputado Gustavo Tutuca, ele manda um abraço, Mariana. Está lá fora abrindo outros espaços. Ontem nós estávamos fazendo a abertura do evento em Petrópolis, o evento da cerveja. Foi um espetáculo, já está lotado, os hotéis. O calendário de eventos hoje do Estado de Janeiro está muito pujante. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco mais, em vez de, para a gente ganhar tempo. E aí eu falei assim, bom, vamos criar uma ficha técnica. Nós criamos uma ficha técnica, bem simples, que tem um QR Code, e a pessoa se preenche aquele material. Pô, mas por que isso? Porque a gente começou a pensar o quê? Vamos criar um selo do turismo rural. E aí, bom, o selo do turismo rural, tá bom, o que mais? Bom, nós temos que fazer agora uma placa para identificar os produtores rurais. Tá, o que mais? Precisamos fazer o trabalho de inclusão desses atores. Procuramos o Senar, e como é importante esses eventos que estão ocorrendo, para a gente fazer justamente esse network, esse bate-papo, que foi através do evento que aconteceu na Barra da Tijuca, do Manga Larga, que eu conheci o Senar. E o Jário já tinha me falado sobre o Senar. E nós procuramos o Senar e identificamos que tinha, o Sebrae também, tinha essa coisa de capacitar, de ativar, de interagir com os produtores rurais. Bom, aí com isso, pode passar. E quem são os atores que está dentro desse entendimento, né? Os produtores rurais, agricultores, familiares que promovem vivência rurais aos turistas em seus espaços, meio de hospedagem, comunidades quilombolas, e esses atores aqui que todos se enquadram no nosso entendimento do turismo rural. Vai passar. Nós criamos o QR Code, né, onde faz uma ficha técnica bem simples para que a gente possa ter esse mapeamento. Bueno. E aí, aqui a ficha, você entra no link da Turismo e faz todo o preenchimento das informações. E aqui o selo. Aí começamos a pensar, poxa, como é que nós vamos fazer isso? E aí nós criamos o selo do turismo rural. Esse selo ainda não está disponível, porque está no processo ainda do decreto, a minuta de decreto que nós criamos, está na Procuradoria do Estado. E assim que sair de lá, vai para o Palácio Guanabara, para que a gente possa, o governador, assinar o decreto criando o programa Turismo Rural. Então esse selo vai ser entregue para os proprietários, nessa linha Quem Faz Vivência. A senhora que tem uma receita, vai poder receber? Vai também. As agências de viagem também vão receber, que tem um foco no fomento do turismo rural. As operadoras, o guia de turismo, os acadêmicos, toda essa metodologia, eu busquei essas informações no livro da doutora Valéria Lima. Toda a metodologia criada. E ele é bem simples, ele aqui tem o TR-RJ 001-2025. O que é isso? Ele é crescente. A pessoa parou de tocar a propriedade por algum motivo, aquele número, esse número é uma tatuagem, e esse número segue. Se amanhã depois da propriedade ficar parada, o neto, o filho, ele vai ter esse número, vai dar continuidade. Paralelo a isso, nós, o Departamento de Estrada de Rodagem, já fizeram 100 placas
100 placas para colocar nas propriedades 50 por 70. Pode passar. Acho que está aqui, não tá? Essa placa aqui, ó. Nós já temos 100 placas. A ideia até final do ano que vem, com o Departamento de Estado de Rodagem, são 800 placas, colocando nas propriedades. Não só nessa linha de propriedade, mas às vezes tem uma cozinha que ela é bem fomentada, que tem produtos do estado do Rio de Janeiro, ela vai receber também. Com isso a gente está fechando um grande mapa. E a nossa parceria com o Senar, ela vem em que linha? Ela vem na linha da inclusão. Muitos eventos aconteceram agora, nós fizemos agora a Expo Rio. Alguém aqui participou da Expo Rio? Participaram? E a gente tem percebido que sempre são os mesmos atores, que é o produtor rural, sempre são os mesmos. Bom, vamos começar a trabalhar de forma diferente. Vamos começar a fazer um trabalho de inclusão com esses atores que ainda não têm condições de estar lá participando, que é caro. Tem que pagar hotel, tem que pagar estacionamento, tem que pagar diária de funcionário. Então a gente tem que começar a pensar num trabalho de inclusão. Aí procuramos o Senar. Quantos minutos eu tenho? 2 minutos? Pode falar mais um pouquinho? A gente começou a procurar o Senar, por quê? O que a gente começou a visualizar dentro do material que nós já temos? A dificuldade de coordenada geográfica. Então o produtor, ele não tem uma coordenada geográfica profissional, um equipamento que consiga realmente o visitante chegar até a propriedade dele. Era feito com celular, então a coordenada não bate. A segunda coisa, fotos atualizadas, fotografias atualizadas com qualidade, para que ele possa trabalhar aquelas fotos no seu material de divulgação. Também é uma coisa que não tem. E vídeos de 1 minuto. Vídeo de 1 minuto que pudesse ali fomentar as mídias sociais, tanto deles como nós da companhia poder divulgá-los. Então, essa é a ideia, é o nosso pensamento e nesse grande cadastramento. E chamo, por favor, a todos vocês, os secretários, a todos que fomentam essa área, que trabalhem para se cadastrar, ajudar a expandir esse cadastro, para que a gente realmente tenha ideia do que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Com isso vai ser criadas as rotas, os roteiros, fica tudo mais fácil para a gente poder desenvolver a atividade do estado. Eu agora, quando eu entrei aqui, conheci uma senhora que é turismóloga de Cachoeiro Macacu. E o que nós vamos fazer com o turismólogo? Esse cadastro hoje, a única coisa que a gente pede atenção é no cadastro. E para poder ter o selo do turismo rural, precisa se cadastrar por decisão de lei a hotelaria, hotéis, fazenda e os hotéis, pousadas. O restante não precisa, pode ser CPF também. Se a pessoa não tiver CNPJ, o produtor rural que tem a CPF, ele pode se cadastrar. E qual é a ideia do turismo? Acabou? Não? Alguém fez gol? Ganhou? Então tá bom. Mais à frente, vocês vão perceber que nós vamos inserir no aplicativo do governo, que já existe. Eu não estou inventando a roda, só estou fortalecendo. O produtor rural, ele vai entrar ali, vai fazer a autodeclaração. Uma autodeclaração. Quem vai atestar essa autodeclaração vai ser o turismólogo. Então, com isso, eu tenho a parceria do turismólogo fazendo essa informação e eu estou valorizando o profissional da área. Então, esse é o desenho. Quem estiver nesse fomento, nesse crescimento junto conosco, vão estar participando das nossas feiras, vão estar participando do nosso material administrativo, vão ter apoio nosso do governo, tendo esse pequeno cadastro. Tá? E qualquer dúvida, você tem o Jairo, ele fica ali quietinho, mas ele aqui tem todas as informações. Você tem a Marina também, uma grande parceira. Eu não tinha como não deixar de vir aqui participar desse evento. Essa é uma região que no passado eu trabalhei muito, porque eu trabalhei muito tempo com o Instituto Estadual de Floresta, quem lembra disso? IEF. E eu era o chefe da fiscalização. E depois, mais à frente, criei o programa Guarda Parque. E para mim é muita satisfação fazer a entrega.
A gente que serve o poder público, a gente tem que ter muito carinho, muita paixão para as coisas acontecerem. Quero agradecer, espero. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Por favor. Como produtora rural, todos os produtores rurais devem ter essa pergunta. Segurança. A segurança, como é que a gente vai se proteger? Tanto o meu cliente, quanto eu como recebendo esse cliente. Qual é a segurança que eu vou ter que eu não estou recebendo um marginal ou não vou ser assaltada? Porque olha, ser produtor rural já é essa parte comercial entre empresa e cliente, isso é muito pessoal da sua plataforma. Nós, como companhia, nós não entramos nesse desenho. O que nós fazemos é fomentar, é trabalhar com os prefeitos, é trabalhar com os vereadores, é discutir a questão do plano diretor da cidade, porque todo mundo, turismo rural, tá. Mas se pegar as fazendas, a gente não incentivar o sujeito lá produzir na fazenda dele, o que vai acontecer? Vira loteamento. Vira loteamento, acaba desfigurando cada vez mais as nossas regiões. E para mim é uma burrice, porque o que está mostrando no PIB, que a área rural tem crescido muito. Eu acho, se eu não me engano, bateu o recorde, mais do que o nosso petróleo, em relação aos outros anos. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Agora, essa parte comercial, nós não entramos nisso. Até porque esse programa, vocês perceberem, ele é muito simples, não cobra nada, é gratuito. Esse material, pra vocês terem uma ideia, eu já fiz 200 selos, 200 bolsas dessa, só com adiantamento. Então assim, a gente faz um trabalho bem simples, bem pé no chão, porque fazer algo e depois olhar aqui para a senhora e dizer, olha, vamos fazer isso e não vou conseguir fazer, é muito feio para a gente que já está de cabeça branca. Mas não é da lanche do helicóptero não, é da experiência. Tá? Muito obrigado a todos, me convide quando você quiser sempre, Mariana. Muito obrigado. Parabéns, fique aqui conosco, nosso vice-presidente. Bom, eu encerro fazendo uma rápida apresentação, né, sobre um produto que nós ousamos em lançar na cidade de Maricá. São 10 minutos, mas como eu controlei o tempo, então eu economizei 2 dele, 3 dele, 4 dele. Então a gente está com uns 22 minutos, mais ou menos. Estou brincando. Vou tentar usar o meu poder, Mania, de síntese aqui para tentar fazer uma apresentação rápida sobre produto, que a gente falou muito aqui sobre conceito, a gente falou aqui muito sobre o alcance do turismo rural, e a gente vai fazer um exemplo rápido de produto. Bom, o nosso coordenador que está entregando o material de Maricá, o que eu queria falar para vocês, primeiro trazer um abraço ao nosso prefeito Washington Pacquá, agradecer muito a Marina, ao meu amigo presidente, prefeito aqui desse lindo município, Rafael Miranda, que eu já conheço há muitos anos, agradecer em nome do André, em nome do Carlos, da minha querida Ana, todo o corpo técnico do Conleste, eu conheço há muitos anos. E vamos entrar rapidamente aqui para não ficar daqui, para todos possam e não dar microfonia aqui também. Bom, eu vou me apresentar, meu nome é José Alexandre, sou secretário de Turismo lá em Maricá, agora Turismo, Indústria, Comércio e Mercado Interno. Já estou há 8 anos trabalhando na Prefeitura de Maricá, né, no governo da gestão do prefeito Fabiano Horta, agora do prefeito Pacquá. E sou turismólogo, sou também produtor cultural e estava aqui fazendo minha conta com o Ayrton, que há 23 anos atrás nós fizemos o nosso MBA pela FGV juntos, lá em Friburgo, de Turismo, Hotelaria e Entretenimento, que inclusive o Ayrton ajudou a captar esse MBA para lá. Bom, o que eu quero falar para vocês? A gente ouve falar muito de Maricá, praia, uma cidade que está crescendo muito por força dos royalties de petróleo. Nós somos hoje, então, o material que está sendo distribuído, o município que mais produz royalties de petróleo no Brasil, né? O 8º PIB brasileiro entre as capitais. É uma cidade realmente pujante, crescente, mas que tem desafios muito grandes pela frente. Todo crescimento cria também desafios. E o maior desafio é a infraestrutura, é a questão da energia elétrica, da água, que inclusive esse trabalho regional com o Conleste é muito importante, com o Tanguá, o relacionamento com o Itaboraí, todo o trabalho que a gente vem fazendo também depende muito que a região leste fluminense cresça com Maricá. Vamos passar aqui rapidinho, André. O que nós temos lá? 46 quilômetros de orla, né? Nossa cidade
ela é uma cidade que tem praias, mas as praias não podem, nesse momento, também ser trabalhadas somente como produto único da cidade, porque a maior parte do ano nós temos praias não muito convidativas ao banho. A questão da balneabilidade está sendo trabalhada pelo prefeito com um trabalho que a gente está fazendo para tornar Maricá a cidade que vai ter a maior piscina com águas salgadas do mundo, que é um trabalho que nós fomos a Tenerife, fomos em outros países buscar experiência para trazer, mas isso ainda já começou, a obra lá no Recanto de Itaipuaçu, a obra está iniciando, mas a ideia é que a gente tenha 8 faixas de 150 metros, de 250 metros, fazendo com que a gente tenha um quebra-mar e torne a nossa praia um produto mais comercializável. Mas eu cheguei em Maricá há 8 anos como consultor, foi onde eu conheci o prefeito Fabiano Horta, e nós identificamos no turismo rural o grande potencial do turismo rural, turismo de aventura, o ecoturismo, turismo religioso, turismo gastronômico, todas as áreas do turismo como potenciais produtos a serem colocados na prateleira de comercialização do destino Maricá, que até então não era se colocado muito nos mercados, nas feiras, como um produto. As pessoas ouviam falar de Maricá, não sabia como chegar, sabia que era perto de Itaboraí, que passava por dentro, passava em frente para chegar à região dos lagos, que agora a gente quer trabalhar a Costa do Sol, mas as pessoas não conheciam muito falar de Maricá enquanto produto e destino turístico. Então, nós iniciamos um projeto, pode passar, para fortalecer um produto que já existe lá há 16 anos, que é o Espraiado, que é uma região belíssima, ao lado de Saquarema, é um lugar belíssimo, que existe um produto lá que nós fortalecemos, inclusive o Elcio trabalha desde o início, que é o Espraiado de portas abertas, a gente vai mostrar ali. E dentro disso a gente começou uma estratégia de quê? Empacotar o que a gente tem. E aí vai muito ao encontro do que o Jair, do que foi colocado aqui por todos, né, pelo Senar, pelo Sebrae. Às vezes você tem produto, às vezes você tem intenção, você tem uma rede de atores locais muito bem integrada, mas se você não tiver condições de colocar isso para a disposição dos agentes e operadores para que isso possa ser comercializado, nada adianta. E principalmente, fazer uma conversa franca com o mercado. Eu tenho isso para entregar nesse momento. Nunca tentar fortalecer algo que ainda está embrionário, porque isso é muito complicado no turismo. As pessoas às vezes te dão a oportunidade de ir no seu destino uma vez, às vezes duas, mas se não tiver pronto, se não tiver uma relação de confiança com o consumidor, com o turista, ele não volta e o pior, ele fala mal. E a gente tem redes sociais, tem todo aí um projeto de impulsionamento e tal, mas boca a boca no turismo funciona e funciona pesado. Se ele chegar e falar, olha, você já teve Maricá, tá maravilhosa, tá linda e tal. Se ele falar, não vai não, tá ruim, a gente começa a complicar. E a gente criou lá em 2017 o Plano Maricá 2030. Fizemos uma parceria com a Federação de Convention Bureau, fizemos um termo de fomento, e esse fomento já está na 7ª renovação, e nós começamos a estruturar os produtos para participar das feiras. Vamos lá. E a gente começa aquilo que foi colocado aqui pelo Sebrae, pelo Senar, que é o diagnóstico, é levantar tudo aquilo que a gente tinha à disposição naquele momento. Fizemos o diagnóstico, a captação de parcerias e criamos também uma coisa que os destinos e as prefeituras não fazem, que é fortalecer a governança local. Isso é um grande problema que a gente exige, como eu participei da política classista, das entidades de classe, associação, convênio, Contur. Então eu hoje no poder público eu estou tendo um pouco de preocupação de quê? De criar condições para que as instituições do terceiro setor possam ter vez e voz. Não é fazer reunião de Contur para fazer ata para não sair do mapa. Isso aí a gente não quer fazer em Maricá. Hoje nós temos reuniões no Contur, onde o setor está lá colocando, inclusive o orçamento da Secretaria de Turismo para 2026, a gente quer ordenar parte dele ouvindo as demandas do setor. E lá nós criamos um projeto para fortalecer a Associação Comercial, Convention Bureau, a Rota Gastronômica, a Associação de Guias de Maricá. Todas elas hoje têm um repasse mensal da Prefeitura, um recurso que possa financiar suas atividades e que eles possam também sentar, fazer o seu planejamento estratégico sem ter
aquela mão pesada do poder público direcionando os seus interesses locais. Então a gente deixa isso muito bem resolvido, mas também cobramos, porque nós éramos presidente de instituição, a gente batia no secretário de turismo, a gente batia no prefeito, batia no governador, no secretário de estado. Aí quando você dá um pouquinho de condições para o cara fazer, tem que fazer, porque senão fiscal de obra pronta a gente não está muito afim de administrar. Vamos passar rapidinho. E a gente fizemos um seminário estadual de turismo rural, não sei se o Marco esteve lá, mas esteve lá, a Turizinho teve um peso com a gente lá e conseguimos organizar um grande evento que foi numa fazenda pública que nós temos no Espraiado, que a prefeitura comprou, que é a Fazenda Joaquim Pinheiro, belíssima, em que a gente tem aqui a Farmacopeia, alguns projetos com a Universidade Federal Rural. E a gente começou a fazer a troca de experiências e começamos a estruturar o nosso turismo rural na cidade de Maricá. Pode passar. E nós criamos um projeto chamado Vem Viver Maricá, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso guarda-chuva, e dali começamos a fazer a divisão. Vem viver Espraiado, vem viver Itaocaia Vale, agora vem viver Silvado, vem viver Caçarotiba, e a gente começa a fragmentar, porque cada região turística tem as suas peculiaridades, as suas diferenças. A gente precisa respeitar o produtor, respeitar o artesão na sua individualidade. Então o produto que eu tenho no canto do lado de Niterói, que vocês vão ver aqui um videozinho rapidinho, que é chamado Itaocaia Vale, é totalmente diferente da mesma cidade do que o Espraiado. Porque o Espraiado basicamente são famílias, pessoas de mais idade, que abrem a porta de suas casas, que faz o produto, que faz o feijãozinho lá no... Mas quando você chega para perto de Niterói, você já está do lado de uma cidade forte, do lado de São Gonçalo, com empreendedores já pensando em fazer fogo de chão, costela e botar bandas para tocar no final do dia para receber 500, 600 pessoas. Lá nos Espraiados, se você botar 50 na casa de alguém, já arruma um problema. Então você precisa entender, Nelson, a individualidade e respeitar isso. Tem um videozinho rapidinho aqui de 1 minuto sobre o Espraiado. Supere seus desafios. As portas estão abertas para você viver o Espraiado. Venha viver essa experiência. Aquilo ali foi de propósito. Às vezes, por quê? Agarrou o vídeo? Não, não agarrou não. É para poder a gente viver a experiência do turismo rural. Você tem que parar, respirar, sentir a ambiência do espaço, porque senão não vale a pena você se deslocar até uma área rural se você não viver a experiência. Nós fizemos o mapeamento, fizemos o cadastramento de cada empreendedor, aquilo que a gente está em parceria com o governo do estado fazendo com a Valéria Lima, estruturando o roteiro a cada 2 meses, quer dizer, a cada mês nós temos uma atividade. Alterna-se os meses pares, o Espraiado, e os meses ímpares, o nosso outro produto que eu vou mostrar agora, que é Itaocaia Vale. André, pode passar, por favor? Itaocaia Vale, esse produto começou agora, não sei se você... Aqui é a fazenda Itaocaia, onde Darwin passou, comeu aquela galinhada, a famosa galinhada, a história do caminho de Darwin, isso é fantástico. Na verdade, o caminho de Darwin começa em Niterói e vai até Cabo Frio, mas a experiência que Darwin teve, que realmente marca a passagem deles, foi no território de Maricá. E essa é a fazenda, e a gente está em processo aí de negociação para ver se a prefeitura também adquire essa fazenda, conversando também com o Senac, para ver se a gente faz ali uma escola de gastronomia e de hotelaria. Bom,
Vem Viver Itaocaia Vale é outra pegada. Lá a gente tem um evento chamado Expo Vale, ainda não na 36ª, mas na 3ª edição, que a ideia também é fortalecer a ruralidade de Maricá, para que Maricá também tenha essa conexão com o rural. E aí a gente começou ouvindo, primeiro, só deu certo porque a gente ouviu quem atua. É quem vende, é quem atende, é quem comercializa, porque às vezes eu sou consultor, aqui tem vários consultores. Não é o que o consultor pensa, não é o que o consultor quer, é aquilo que a gente precisa que dê certo ouvindo quem vai operar. E para você ouvir essa escuta ativa leva tempo, tem que ter paciência, mas você precisa ter resiliência para que o produto possa se tornar exitoso. E a gente começou lá em 2022, Vem Viver Itaocaia Vale, pode passar. Começamos a organizar os eventos, né? E os eventos são importantes, mas não entender que a cidade tem que viver só de evento. Evento é uma coisa, turismo é outra, o evento faz parte da estratégia, mas não pode ser só evento. E começamos o trabalho aí de articulação, fazendo aí os nossos espraiados de portas abertas, e aqui no caso o Curta Itaocaia. Para não fazer assim, Itaocaia de braço aberto, que ia ficar um negócio meio... Aí a gente criou o nome Curta Itaocaia e pegou. E a gente a cada 2 meses, inclusive esse final de semana todos estão convidados, o próximo, teremos a 3ª edição do ano do Curta Itaocaia. Pode passar. E a gente tem um videozinho de 1 minuto também, rapidinho, terminando, sobre Itaocaia Vale. Essa é a fazenda Itaocaia. A liberdade que você precisa. A curiosidade que te instiga. A história que nos ensina. O contato que fascina. Vem Viver Itaocaia. Dê o primeiro passo e conheça uma nova jornada de turismo rural e cultural em Maricá, em Itaocaia Vale. Com paisagens maravilhosas que são recompensadas ao chegar no cume da Pedra de Itaocaia. Viva a experiência na caminhada histórica feita por Charles Darwin. Visite a Fazenda Itaocaia, construída no século XVIII, com várias histórias que atravessam os séculos e muito mais. Hospedagens, gastronomia, artesanato e toda essa liberdade. Você pode vir pela estrada que liga Itaipu com Itaipuaçu e seguir o caminho. Ou vir pela RJ 106, entrar na primeira entrada de Itaipuaçu e continuar até chegar ao destino. Para mais informações, entre no site vemviveritaocaia.com.br ou nas redes sociais. E saiba mais do seu próximo destino turístico. Vem Viver Itaocaia. Então não adianta a gente ter um circuito. Gostaram? Bonito, né? Está pertinho aqui de vocês. Vai dar para vocês visitarem esse final de semana. Não adianta a gente ter e não mostrar. A gente precisa comercializar. Então uma das estratégias de turismo rural é você empacotar, vamos dizer assim, o produto, organizar a comercialização, participar das feiras, ter um trabalho de continuidade.
que às vezes a mudança eventual de governo não atrapalhe a gestão do projeto. Para isso, a fixação da governança local. Acho que ali nosso mapinha a gente sempre organiza, respeitando sempre aqueles que querem ou não querem participar da edição, então o mapa é sempre feito, né, antes um pouquinho de cada edição, para que a gente dê a informação correta. Acho que já estamos caminhando para o final. Aqui são os nossos desafios, é fortalecer esses produtos antes de querer trazer mais. Tem várias regiões da cidade que querem ter seus produtos, mas não adianta. Se você não tiver estruturado, você tem que ter acessibilidade, você precisa ter todo um trabalho também que a prefeitura tem que trazer de infra local. Então, vamos devagar, mas dentro de um planejamento estratégico que a gente não ouvia falar isso de Maricá há 5, 10 anos atrás, né, Elcio? E agora você já começa a descobrir outras alternativas. Então, gente, terminando aqui, muito obrigado, fico à disposição. Queria finalizar dizendo da importância, rapidinho, Marina, dessa oportunidade de integração. Quero poder ajudar também, dentro do que a gente conhece, com as articulações e conhecimentos que a gente tem, as parcerias que a gente tem com o Sistema S, com o governo do estado, que é um grande parceiro nosso, e com o governo federal, que a gente precisa buscar recurso federal. Às vezes a gente fica muito contente com o que chega, mas os outros estados estão disputando e estão levando muito dinheiro para o turismo. Eu tenho falado isso com o nosso secretário Tutuca, e mais do que trazer o dinheiro para o estado, é trazer o dinheiro para o interior do estado. A capital, nós temos um produto muito bem resolvido na capital, mas o interior do estado precisa de investimento no turismo. As prefeituras precisam de apoio. Maricá tem um pouquinho mais de orçamento, mas tem prefeitura que não consegue levar uma pessoa a uma feira, não tem condições de fazer deslocamento. E aí precisa também da visão do gestor local, que às vezes coloca 0,5% do orçamento para o turismo, coloca muito pouco dinheiro, achando que turismo é supérfluo. E turismo é investimento, turismo é geração de oportunidade, emprego, renda. O artesanato cumpre uma missão fantástica na ocupação da mente das pessoas, mas também na oportunidade de elas trazerem para dentro de casa um ganha-pão, um alimento e melhorar suas vidas. Então fico à disposição do Conleste, Maricá se coloca à disposição. Eu e a Priscila estamos representando aqui o nosso prefeito, e agradecer muito a paciência e o tempo de vocês. Desculpa ficar exposta para vocês aí. Obrigado. Carlos, eu queria então chamar, agora já saindo do papel de palestrante, sei lá o nome, né? E vindo aqui para finalizar, agradecer muito a nossa diretora-geral, Marina, que todos nós vamos sair pela parceria e pelo convite, e passo a palavra a ela para que ela possa fazer o encerramento, não é isso, Carlos? Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, gente, chegamos aí às quase 5h40 da tarde, nós somos fantásticos, nós somos fantásticos. Agradecer muito a toda a equipe do Conleste, aos secretários que estão aqui, aos parceiros, que todo mundo se deslocou. Marta vai lá em Petrópolis, Violeta vai lá em Silva Jardim, quem mais? Bom, vocês estavam no Rio, mas, enfim, todos se dispuseram a empurrar junto com a gente essa força inicial, né? Essa nova virada que a gente está pretendendo aí no Conleste. O Conleste é um exercício, né? É um exercício de trabalhar junto, é um exercício de confiar uns nos outros, é um exercício de passar por cima das, sei lá, talvez algumas divergências políticas, mas é um exercício de entender o território. Entender que o nosso território é possível, é forte, é grande, tem de tudo. Tem serra, tem mar, tem água, tem gente boa, beça, está do ladinho do Rio de Janeiro. Quem viaja sabe que um destino de 100 quilômetros é nada, né? É nada, você vai de manhã, passa o dia, volta no final do dia tranquilamente. A gente tem uma oportunidade de ouro no Conleste, com o nosso presidente, né, com essa força que o Rafael com os prefeitos todos apoiando, os nossos secretários de Agricultura que deram início a essas câmaras técnicas. Hoje eu consegui convencer a criarmos mais uma câmara técnica, que é do Turismo e Desenvolvimento. Está aqui o nosso futuro presidente.
Nossa querida Marilena, nossa secretária de turismo, nos auxiliou muito aqui também nesse evento. O pessoal de Itaboraí, a gente teve um problema, né? Infelizmente houve o falecimento da mãe do Abílio, ele não pôde estar aqui hoje, esteve aqui ontem num enorme esforço para não deixar a peteca cair.